crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma liçãozinha. A nossa lição de hoje é a lição 7, um plano perfeito. E o nosso texto para memorizar, ela se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 9. Vamos ler o que está escrito? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Ele se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Crianças, vocês lembram que na liçãozinha passada, nós falamos que Jeremias, na verdade, na retrasada, né? Nós falamos que Gideão ele foi escolhido por Senhor para liderar um grande exército, né? Ele pediu uns sinais para o Senhor, que os sinais foi da lãzinha, que ela estivesse molhada e a terra seca, e que a terra estivesse seca e a lã molhada. Então, e que depois se reuniram, ele chamou as pessoas e se reuniram 32 mil pessoas, e que aí da primeira... o Senhor falou assim, Gideão, aí tem muita gente aí, Gideão. E aí foi que Gideão falou para eles, os covardes e os medrosos podem ir embora. E aí, pela surpresa de todo mundo, teve 22 mil pessoas foram embora. E depois só sobraram 10 mil. E aí, o Senhor falou assim para ele ir lá beber, para eles irem beber água e observar o jeito que eles estavam bebendo água, né? E aí, tudo bem. Aí, ele viu como as pessoas estavam bebendo água e escolheram só 300 pessoas. Só sobraram 300 pessoas. Mas aí, Gideão ficou preocupado, né? Porque 300 pessoas para impedir aquele povo. E que na Bíblia fala que eles eram como gafanhotos, porque era tinham lá. Muitos medianitas que queriam acabar com o povo de Deus. E aí, Gideão tava meio apreensivo, ele tava meio com medo, né? Porque 300 pessoas só pra vencer aquele monte de gente. Mas o Senhor falou assim, falou pra Gideão, quer ver, falou assim, Gideão de hoje tá mais bonitinho. Gideão, vai lá no acampamento dos medianitas e ouve o que eles estão falando, mas vai em silêncio, cuidado. Aí Gideão foi quietinho pra lá e escutou o que eles estavam dizendo. E lá, eles estavam, um dos medianitas estava conversando lá. Estava acordado ainda, estava conversando. Falou que ele teve um sonho e que nesse sonho ele viu um pão de cevada, que era um pão normal, que rodeava o acampamento dos medianitas e que jogavam eles todos no chão, que derrotavam eles. Mas isso daí é um sonho muito estranho, né? Como que um pão vai derrubar eles? Mas aí tinha um amigo dele que estava ouvindo a história. E nisso que ele estava ouvindo a história, ele achou o sonho esquisito, mas ele descobriu, tipo assim, ele falou o significado dessa história. Falou assim, olha, isso significa a espada de Gideão que vai vir sobre nós e que vai dar vitória para Gideão. Quando Gideão ouviu isso, Gideão ficou muito feliz e saiu, foi lá falar com o povo dele. Foi falar com o povo dele para se reunir, porque eles precisavam ir lá derrotar os povos medianitas, né? Porque, eles estavam lá deitados, o povo medianita dormindo. O povo medianita estava lá dormindo, enquanto o povo de Deus estava lá, esperando as ordens de Gideão. Aí Gideão foi e falou para eles que eles precisavam pegar as buzinas, lembra das buzinas? As buzinas. Pegava as buzinas e os baldes, os vasos e com tochas. Essas tochas, para ir, quando tudo que ele fizesse era para seguir junto deles. E foi o que o povo fez.
E daí eles esperaram o momento certo. Gideão dividiu 3 grupos. Sim, ele dividiu 3 grupos de 100 pessoas. Era 300, ele dividiu 3 em cada. Em pontos estratégicos lá do acampamento. Aí Gideão tocou a buzina dele. Tocou bem alto. E era para eles falarem assim. Quer ver? Pelo Senhor e por Gideão. Sim. Aí quando eles soltaram essas buzinas, e quebraram os jarros, o pessoal imediatamente ficou doidinho. Eles ficaram doidos, que eles estavam dormindo, pensa. Ouvi 300 pessoas com a buzina bem alto. E lá, eles ficaram doidos, saíram um atrás do outro e começaram a bater um atrás do outro, porque não sabiam. O povo tava todo aqui do lado deles, e eles acordaram e começaram a se bater. Começaram a se matar, e o povo só olhando. Porque o Senhor tinha um plano, né? O plano perfeito do Senhor era esse que ele deu para Gideão. Que eles não iam precisar se preocupar, lutar tanto. Mas Deus tinha um plano para que o povo se matasse sozinho. Para que desse a vitória para Deus e para Gideão. E é isso. E eles correram, eles brigaram, aí não deixaram ninguém fugir, porque eles estavam em ponto estratégico. O que estava fugindo ali, já era. Eles acabaram. E Deus deu a vitória para Gideão. E isso acontece do mesmo jeito conosco. O Senhor, ele tem um plano perfeito pra gente. Porque em Isaías 55 diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Isso porque na Bíblia diz, lá em Isaías 55, em Isaías 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, o plano do Senhor é infinitamente mais do que a gente imagina. A gente imagina uma coisa e o Senhor tem uma coisa muito gigante, muito melhor pra gente. Gideão, ele tava com medo de dar tudo errado. Por quê? Porque eram as 300 pessoas com tanta aquela de gente que tava lá. Mas o Senhor tinha um plano. E os nossos planos, o plano do homem falha. Ele falha, em mínimos detalhes. Se a gente tá planejando lá, bonitinho, os nossos planos podem falhar. Mas o do Senhor não. O do Senhor, ele não falha. Ele é perfeito, não sai nada de errado. E por mais que a gente tenha aquele probleminha, aquela coisa, não, que não vai dar certo, que não sei o que, quando a gente confia no Senhor, quando a gente busca nele, tudo dá perfeito. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor, como Gideão fez. É isso, crianças. Até o próximo.